Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Rama. Tá com um problema aqui. Ah, agora tá. Agora entrou. Agora entrou. Muito bem. Quem mais está aqui no Instagram? Vamos ver aqui. Ah, Hare Krishna, Yadu Priya, Araújo Silva, Fernando Araújo também está aqui. Já, aqui está suave. Ah, que bom. Hare Krishna. Muito bem. Bom dia a todos e a todas que vão hoje assistir essa live, e também os que vão assistir depois, né? Tem muito mais gente que assiste depois, né? Então, e tem os que assistem em tempo real, né? Bom, vamos começar então ouvindo Srila Prabhupada, né? Vou botar aqui Srila Prabhupada cantando. Jaya Ram, Rama Ram.
Jai, 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 Srila Prabhupada, Patita Pavana, que Jai, Haribo, Jai, Srimad Bhagavatam, Mahagranta, que Jai. Bom dia a todos e a todas, bem-vindos à nossa live de hoje, nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Nós temos aqui Sundarang Devidasi, reverência Sundarang, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia. E aqui no Instagram, a gente tem aqui Fernando Araújo, já falei com ele, Olívia Gonçalves, Hare Krishna, Olívia, Mariana Mari, Hare Krishna. Então estamos aqui pelo Facebook e pelo Instagram da ISKCON Rio de Janeiro, né? Estamos dando continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Ontem foi a Sundarang que leu, né, Sundarang? Feliz mês de Kartika. E hoje continuaremos no verso 33. Estamos falando sobre um assunto bem interessante, que é o assunto do som, né? Otávio Daniel, Hare Krishna. Então, o som, né, que é a origem de tudo, né, que é a origem do universo, né, o som transcendental, né? E nós estamos em contato com esse som do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e que Senhor Chaitanya disse, Golokera Premadana, Harinama Sankirtana, que esse santos nomes, esse Sankirtana, ele vem diretamente de Goloka Vrindavana, do mundo espiritual. Então, Srila Prabhupada dizia que não é um som material, né? Uma vibração transcendental de som, né? Então, tivemos agora, sábado passado, no meu curso de Yoga Terapia Ayurveda, no estúdio da Vashana, né, tivemos todo um workshop sobre som. Tivemos Sound Healing, a cura pelo som, que a Krishna Chandrika, que era Bhatin Karla, né, que foi iniciado por Chandramukha, ela fez esse Sound Healing com várias assim, ferramentas, vários instrumentos, um laboratório. Tivemos também a aula da Vashana, que é musicoterapeuta, né? Tivemos Nidra Yoga, foi muito legal mesmo, né? E tivemos também um laboratório, um workshop da Lila Shakti, muito legal mesmo, sobre como entoar os mantras, sobre focalização, né? Sobre canto, né? Então nós estamos agora imbuídos nessa parte do som, né? E então essa parte do Bhagavatam é exatamente sobre isso, como que o som primordial deu origem, né, a todos os objetos dos sentidos, a todos e também ao conhecimento, né, o Shabda Brahman, né, o conhecimento. Então nós vamos ler aqui o verso 33, tanto o verso de ontem que a Sundarang leu, né, que diz que o elemento, o egoísmo, o modo da ignorância, que é agitado pela energia sexual da personalidade de Deus, manifesta o elemento som, né? E do som vem o céu etéreo, né? Você não deve pensar que céu, né? E depois o sentido da audição, esse céu etéreo, não pode pensar que simplesmente
é o céu, assim que a gente olha, tem as nuvens, não. Quando se fala-se céu, é todo e qualquer espaço que existe, digamos, vazio, né? Como o espaço sideral, por exemplo, né? E toda a energia que é transmitida através desses canais energéticos, tudo isso é chamado céu ou éter. Temos até o corpo etéreo, né? Que nós aprendemos também no Ayurveda, na yoga terapia, né? Que são chakras, 72 mil canais energéticos, né? Tudo isso faz parte desse céu, né? Então, o céu não é só que você olha para o céu e vê sim azul celeste, isso é o céu, não. Tudo e qualquer tipo de manifestação energética faz parte desse céu, né? Então, temos que entender isso, né? Às vezes a pessoa fica pensando como céu, né? Onde está Deus? Deus está no céu. Né? Mas no céu também tem urubu, tem nuvem, tem gaivota. Não. Não. Quando fala-se céu, é exatamente o corpo etéreo, é o éter. É por onde o som é transmitido, né? É o espaço vazio, né? Bom, então vamos lá para o verso 33, né? Que diz o seguinte. Verso 33, capítulo 26, do canto 3, princípios da natureza material. Arta Shrayatvam Sabdasya Drashtur Ling Twan Eva Cha Tanmatratvam Chanabaso Lakshanam Kavayovidu. Vamos ver de novo. Arta Shrayatvam Shabdayasya. Então, peraí. Arta Shrayasya Shabdasya Drashtum Lingitvam Evacha Tanmatratvam Chanabastu Lakshanam Kavayo Vidu. Tradução de palavra por palavra. Arta Ajrayatvam, aquilo que transmite o significado de um objeto. Shabdasya, do som. Drashtu, do orador. Lingatvam, aquilo que indica a presença. Eva, também. Cha, e. Tat, matratvam, o elemento sutil. Cha, e. Nabasaha, do éter. Lakshanam, definição. Kavaya, pessoas eruditas. Vidu, sabem. Tradução e significados dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jagadguru Vijay. Pessoas que são eruditas e que têm conhecimento real definem o som como aquilo que transmite a ideia de um objeto. Indica a presença de um orador oculto à nossa vista e constitui a forma sutil do éter. Então, quando esse éter ele é transmitido, então a forma sutil dele é o som, né? E, na verdade, tudo é energia, né? E essa energia é o éter. E quando ele produz som, né? É o som que é produzido através, por exemplo, de ondas médias, ondas curtas, né? Frequência modulada, né? Tudo isso são manifestações do éter, né? Que é transmitido pelo céu, pelo espaço, né? Vamos então ler aqui o seguinte, vou ler de novo a tradução. Pessoas que são eruditas, que têm conhecimento real, definem o som como aquilo que transmite a ideia de um objeto. Indica a presença de um orador oculto à nossa vista e constitui a forma sutil do éter. Né? Muitas vezes a gente sabe quem é um orador, às vezes a gente não sabe quem produziu aquele som, né?
Esse som vem de algum local. E mesmo o som interno, né? A nossa mente também produz som, né? E todo nosso corpo também tem som, né? Os chakras têm som, né? Então esses são sons que são ocultos, né? E tem sons que nós podemos identificar o orador, né? Significado. Este verso deixa bem claro que, logo que falamos de ouvir, deve haver um orador. Sem orador, não há possibilidade de ouvir. Portanto, o conhecimento védico, que é conhecido como Shruti, ou aquilo que é recebido pela audição, também chama-se Apaurusha. Apaurusha significa não falado por alguma pessoa criada materialmente, né? É o Shabda Brahman, né? Shabda é o som e Shabda Brahman é o som espiritual, que vem diretamente de Krishna, né? E no caso, né, que está falando uma coisa interessante também, que esse som védico é chamado Shruti. Até ontem na aula da Sundaranga eu botei comentário, né? Também o som védico se chama Shrutimata, né? Shrutimata significa a mãe do som, a mãe do som, a mãe som, né? Shrutimata é outro nome que se dá para o som védico, né? Que é uma mãe porque revela para nós quem é o nosso pai, né? O som védico, ele nos revela quem é o nosso pai, Krishna, né? Então, por isso, ela é a mãe, né? Só a mãe pode dizer quem é nosso pai, né? Prabhupada fala isso, se nós queremos saber quem é o nosso pai, a mãe sabe, né? Então, por isso que, como o som védico revela quem é Krishna, o nosso supremo pai eterno, então é chamado a mãe Sruti, a mãe da audição, né? Sruti Mata, né? Então, continuando aqui, e a Paurusha quer dizer, também chamada Paurusheya, é aquilo que não pode ser contestado, né? O som védico não pode ser contestado, é uma verdade que é dada a priori, né? O conhecimento védico, ele é um conhecimento que vem diretamente do mundo espiritual, diretamente de Krishna. Então ele é incontestável. Agora, se a pessoa quiser contestar, quiser experimentar e analisar, ela vai ter a comprovação daquilo. Nem sempre, às vezes é algo que não dá para os nossos sentidos materiais alcançarem, né? Mas se for algo alcançável pelos sentidos materiais, podemos comprovar, né, a veracidade daquela afirmação védica, né? Então, continuando aqui, significa Paurusheya, não falado por alguma pessoa criada materialmente, ou seja, falado diretamente por Krishna, né? No começo do Srimad Bhagavatam, afirma-se que Tene Brahma Hridaya, o som de Brahman, ou Veda, foi primeiramente infundido no coração de Brahma, o primeiro ser vivo, né? O homem erudito original, Adikavaya. Então, outra maneira que o som pode ser transmitido no coração. Ele não é audível pelos ouvidos materiais, né? Ele é transmitido diretamente no coração. Chama-se Chaita Guru, né? Tem o Guru, que instrui de fora para dentro, e tem o Chaita Guru, que é Paramatma, que instrui lá no coração. Então, também é chamado som, considerado um som que não é audível, mas está sendo revelado por Paramatma no coração, né? O homem erudito original é vicário. Como ele se tornou erudito? Sempre que há erudição, tem que haver um orador e o processo de ouvir, né? Para a pessoa ser erudita, ela tem que ouvir, assim, através do som audível, ou então ler, também é chamado ouvir, né? Você ler também é ouvir, né? Tem que ouvir, tem que obter aquele conhecimento de algum local, né?
para ser chamado erudito, né? Mas Brahma foi o primeiro ser criado. Quem lhe falou, então, esse conhecimento? Uma vez que não existia ninguém, quem foi o mestre espiritual a lhe dar o conhecimento? Como ele era a única criatura, o conhecimento védico foi transmitido dentro de seu coração pela Suprema Personalidade de Deus, que está assentado dentro de todos como Paramatma, né? Então, a pessoa, quando chega a um estado de pureza, né, assim como o Senhor Brahma, que ele meditou por 100 anos celestiais, fazendo austeridade, porque primeiro, quando ele apareceu na corola da flor de lótus, que saiu do umbigo do Garbhodakshai Vishnu, que é o segundo Purusha, né? Primeiro Purusha, chamava Vishnu, da onde numerados universos emanam. Depois ele entra dentro de cada universo, como Garbhodakshai Vishnu, né? A palavra Garbha quer dizer transpiração, quer dizer, ele está deitado no oceano da sua própria transpiração, né? Assim como alguém que às vezes está muito quente, deita no chão, e aí fica uma poça de suor, né? Só que ele formou um oceano, né, desse suor, e do seu umbigo nasce o caule da flor de lótus, que na verdade é um fecho de luz, que tem um somatório dos desejos frutivos de todos os seres vivos que vão surgir nesse universo, né? E é como fosse o canal Sushumna, né, que nós temos, né, sai da base do cóccix até o topo da cabeça, o canal energético, né, que é a parte sutil da coluna, onde estão os chakras, né? Então, assim como nós temos esse canal, esse nadi, chamado Sushumna, o universo também tem, né? E os chakras, nós temos os chakras, né? Desde os chakras inferiores até os chakras superiores, eles são como fossem os planetas, os sistemas planetários que estão ao longo desse caule, chamado desse caule da flor de lótus. Temos diferentes sistemas planetários, né? Então, sistemas planetários inferiores é como fossem os chakras inferiores, né? Como tem o chakra básico, o chakra sexual, o chakra umbilical, representa os sistemas planetários inferiores, né? Aí o chakra cardíaco até o chakra laríngeo, os intermediários, né? E depois o frontal e o coronário, os chakras superiores, são os planetas celestiais, né? E no caso mais elevado planeta celestial é Satyaloka, onde está o Senhor Brahma, e está lá como fosse no topo da cabeça, na corola do chakra Sahasrara, né, do chakra coronário, lótus de 1000 pétalas, né? Então ali está situado Satyaloka, o planeta mais elevado do mundo material, né? E o Senhor Brahma aparece ali, primeiro ser vivo, né? À toa que tem a cerveja, né? Número 1, né? Brahma, né? Eles colocaram essa propaganda por causa disso, que ele é o número 1, né? Mas não é uma cerveja, né? É o ser mais inteligente, o ser mais elevado do universo, né? E é como se fosse um segundo Deus, né? E ele tem assim, ele é o criador secundário, e ele tem a função de dar o corpo para aquelas entidades vivas que querem desfrutar da matéria, da energia inferior de Krishna, né? E ele, então, ele é o criador secundário, né? Krishna fornece os elementos, assim como, por exemplo, uma construtora, ela contrata um engenheiro, né, para construir um prédio, por exemplo. E aí o engenheiro faz o projeto, né? E assim ele procura adaptar o projeto às pessoas que vão morar ali, né? Da mesma forma, o Senhor Brahma também cria esse mundo de acordo com os desejos dos seres vivos, de desfrutar da matéria, né? Você pode querer desfrutar como semideus, desfrutar como ser humano, desfrutar como uma planta, desfrutar como um inseto, desfrutar como um porco, como um leão, como um cavalo, né?
Então a entidade viu, de acordo com a sua evolução, ela ganha um corpo, né? E aí então o Senhor Brahma, quando apareceu, como nós falamos no início, né, que aliás eu não falei, vou falar agora, porque eu esqueci de falar, né? Om Gyana Tirandasya Gyananjana Salakaya Shakshura Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha Se Chaitanya Manobhistante Tapitandjena Bhutale Swayamrupa Kadama Renda Dati Swapadantikam. Todos nós nascemos na mais escura ignorância e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento. Oferecemos então nossas respeitosas reverências a ele, né? Da mesma forma, o Senhor Brahma também nasceu na mais escura ignorância, como todos os seres, e aí não havia outra pessoa para instruí-lo sobre o conhecimento, né? E ele tinha a função de criar o universo, mas ele estava totalmente confuso, né? Então, como ele era já nasceu como um ser muito inteligente, começou a pesquisar sobre a sua origem, né? E pelo método empírico, né? Através de pratyaksha, através de usar os seus próprios sentidos, né? Mas ele foi até a raiz da flor de lótus e não encontrou nada, não conseguiu descobrir sua origem, que era o próprio Krishna, né? Então ele ouviu um som, aí que está entra aí então o som. Ele ouviu um som, tapa. Esse som foi produzido por Saraswati, do mundo espiritual, não a deusa, a semideusa Saraswati desse mundo, mas a deusa Saraswati que está no mundo espiritual, a deusa do conhecimento, né? E aí então, iluminado com esse som, revelou para ele que ele deveria então praticar austeridades, tapar quer dizer austeridade. Então ele começou a meditar por 100 anos, e depois de meditar por 100 anos celestiais, né? Assim, profundo samadhi, profunda concentração e absorção, ele ouviu então o som da flauta de Krishna, que é o Gayatri Mantra, né? E ao ouvir o som da flauta de Krishna, ele ficou iluminado e ficou ciente do oceano da verdade. E a partir daí, ele ficou qualificado para criar toda a manifestação cósmica e também revelar esse conhecimento védico, né, que é como manual para as pessoas lidarem nesse mundo. Ele então revelou esse conhecimento para os seus descendentes, né, que tornaram também seus discípulos, os 4 Kumaras, Narada Muni, né? E aí começou a sessão discipular, vamos falar agora sobre isso, né? Então, tudo começou a partir desse som, né? E o som original do universo, né, que é o mantra Om. Vamos falar sobre isso também. Então vamos continuar aqui. Eu também não falei reverência ao Srimad Bhagavatam. Na verdade, eu quero pedir desculpas que eu comecei a dar a aula, mas sem reverenciar o Srimad Bhagavatam. Nós temos que sempre reverenciar o Srimad Bhagavatam antes da aula, né? Então vamos fazer isso também, isso agora, nunca é tarde, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitarmos na Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador, Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Utamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishasa Lokasya Danya Swasana Mahat. Este é uma Bhagavatam compilado pelo sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. O Bhagavatam é uma encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo
bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Devi Saha Kalonasa Lishanesha Puranar Kodonori Taha. Este Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Artha, seu séquito, Jnana, conhecimento. Aquelas pessoas como nós, que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Certo? Então vamos continuar aqui a ler o significado. Srila Prabhupada. Uma vez que não existia ninguém que pudesse transmitir o conhecimento para o Senhor Brahma, porque ele foi o ser original, o que aconteceu? O conhecimento védico foi transmitido dentro do coração de Brahma pela Suprema Personalidade de Deus, que está sentado dentro de todos como Paramatma. Nós também podemos receber esse conhecimento através de Paramatma se nós nos purificarmos. Né? Compreende-se que o conhecimento védico é falado pelo Senhor Supremo e por isso é conhecimento livre dos defeitos da compreensão material. A compreensão material é defeituosa, quer dizer, quando nós não nos valemos do conhecimento espiritual védico, nosso conhecimento ele é defeituoso. Qualquer coisa que ouçamos de uma alma condicionada é cheia de defeitos. Toda informação material é mundana e é infectada por ilusão, erro, enganação e imperfeição dos sentidos. Quer dizer, toda informação que a gente recebe, né, em todos os departamentos de conhecimento, até mesmo departamento religioso, né, através de transmitido por seres imperfeitos, automaticamente possui ilusão, erro, enganação e imperfeição. Né? A menos que seja transmitido por um devoto puro, como Srila Prabhupada, e pelas escrituras sem adulteração. Né? Srila Prabhupada deu o trabalho de botar o significado em cada verso, para que não haja essa adulteração, para que não haja deturpação do texto original. Né? Por isso que o Bhagavatam também é chamado Amala Purana, Purana imaculado, porque não sofreu alteração. O conhecimento védico é perfeito porque foi transmitido pelo Senhor Supremo, que é transcendental à criação material. Quando recebemos este conhecimento védico de Brahma, através da sucessão discipular, só então recebemos conhecimento perfeito. Né? Então nós, no movimento Hare Krishna, movimento para a consciência de Krishna, pertencemos a Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Ou seja, nós estamos seguindo a sucessão discipular que vem do próprio Brahma, que passou para Narada Muni, que passou para Vyasadeva, e que passou para os seus discípulos, e através de milênios e milênios até chegar aos dias de hoje, na figura de Sua Divina Graça ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que também, né, recebeu do seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, que por sua vez recebeu do seu mestre espiritual, e assim sucessão discipular, né, até chegar, né, no seu Brahma, que é o ser vivo original, que recebeu diretamente de Krishna. E nenhum desses devotos puros adulterou o conhecimento original, por isso que ele é um conhecimento que vem da fonte. Hoje nós temos, assim, no mundo material, hoje, né, a experiência de gasolina adulterada, né, bebidas alcoólicas adulteradas, tudo adulterado, né? E o conhecimento também é adulterado, né? Mas o conhecimento que vem da sessão discipular não é adulterado. Mesmo diferentes religiões que não têm uma sessão discipular que preserve esse conhecimento, vai ser adulterado, vai ter várias interpretações, várias deturpações, né? Por trás da palavra que ouvimos, há um significado.
Logo, ouvimos a palavra água, há uma substância, a água, por trás da palavra. Né? Quando a gente fala água, a gente lembra de água. Né? Então, se alguém está com sede, só fala água. Alguém que ouve já vai trazer para a pessoa um copo d'água. Da realidade de Deus. Isto é conhecimento perfeito. Os especuladores mentais ou ditos filósofos que estão pesquisando o que é realmente Deus jamais entenderão a natureza de Deus. Deve-se compreender a ciência de Deus através da sucessão discipular de ações equivocadas. Né? Então, quando você ouve o Bhagavad Gita que é falado pela pessoa autorizada, ou seja, que está seguindo a sucessão discipular, então esse Bhagavad Gita será transmitido como ele é, né? Sem alteração. Né? Quando falamos de ver, deve haver uma forma. Através de nossa percepção sensorial, a experiência inicial é o céu. O céu é o começo da forma, e do céu emanam outras formas. Os objetos de conhecimento e percepção sensorial começam, portanto, do céu. Também o som do som surge o céu, que é o espaço por onde a vibração sonora passa, para depois, então, do céu surgir a audição, o som, aliás, né, a audição, né? E então, a partir daí, né, vem o ar, aí do ar vem o tato, né? Aí do tato depois vem a forma, né? E aí da forma vem a visão, né? E vem os olhos que vem, né? E por aí vai, né? Depois vem o cheiro, né? Não, antes do cheiro vem a água, né? Então a água gera o sentido do paladar, né? E vem então a língua que saboreia as coisas. E finalmente vem o cheiro, o aroma, né? E aí o sentido de olfato, e aí aí vem a terra, né? E cada um desses elementos ele possui as características anteriores. Por exemplo, a terra ela possui aroma, ela possui sabor, ela possui forma, ela possui tato, né? Você pode tocar nela, né? Ela possui som, né? Já a água ela é inodora, ela não possui, a não ser que você coloque algo nela, né? Mas a princípio ela não tem aroma, mas ela tem sabor. Krishna fala, eu sou o sabor da água, né? E ela também tem forma, ela também tem, você pode tocar e sentir, está fria, está quente, a água está quente, né? E ela também tem som, assim como as ondas do mar, né? Assim como o rio, né? Que até é bom para a pessoa relaxar, né? Ouvindo o som da água do rio, né? Aí depois, antes desse, né? Da água, é o fogo. O fogo não tem cheiro, né? Só se estiver queimando alguma coisa, né? Mas se tiver só o fogo, ele não tem cheiro, né? E também o fogo não tem paladar. Se você querer provar o fogo, você vai queimar a sua língua, né? Mas o fogo tem forma, né? E o fogo também tem tato. Se você botar a mão lá, você vai queimar a sua mão, né? E ele tem som. Você ouve o som né? Quando tem uma fogueira, você ouve o som do fogo, né? Aí depois, antes desse, teria no caso, o ar, né? O ar não tem cheiro, a não ser que você, né, jogue assim um gás metano no ar, né? Mas caso contrário, não tem cheiro nenhum, né? Também o ar não tem forma, não tem paladar, não tem forma, né? E nem tampouco, mas o ar tem tato. Se você fizer assim, ó, você sente o ar, né? Se tiver um vento, então, aí você vai sentir muito, né? Na sua pele o ar. Então, o ar tem tato. Então, ou seja, cada um desses elementos ele vai possuir
vai incluir as características do anterior, né? É bem interessante isso, né? Então vamos lá, vamos ler de novo. Acabamos aqui o significado. Já Srila Prabhupada. Vamos ver então de novo o verso, né? Contextualizando que esse verso está sendo falado por Kapila Deva, por Kapila Muni, que é o filho de Devahuti. Ele está falando para sua própria mãe, instruindo sua própria mãe sobre a filosofia Sankhya. E a filosofia Sankhya lidar com esses elementos, a função desses elementos da natureza material e como ela se relaciona com o Purusha, com o Ser Supremo e com a alma individual, né? Quando nós falamos o mantra Om, são 3 letras. Uma é o Purusha, que é o Criador, que é o Ser Supremo. A outra são as entidades vivas, que somos nós, né? E a outra letra é a natureza material, né? Prakriti, né? Então, Sankhya Yoga lida com essas 3 verdades, né? O Purusha, a natureza material e a entidade viva. O Purusha, a entidade viva e a natureza material. Às vezes o ser vivo é chamado de Purusha, mas ele é chamado de Purusha em relação com a natureza material, porque quando a alma individual ela entra em contato com a natureza material, né, e adquire um corpo material, ela então se torna um pequeno controladorzinho, né? Ela fica querendo ser assenhoreada da natureza material. Então, em relação a essa natureza material, ela se torna um Purusha, mas é um Purushinha de Araki, né? Porque não tem total controle, né? Assim, ela pensa que é o controlador, mas não é, né? Mas ainda assim é chamada de Purusha, né? Ela está dentro de um corpo material, ela tem certo controle, né? Mas, em relação a Deus, a Krishna, todos nós somos energia feminina, chamada Prakriti, né? E ele que é o único Purusha, na verdade, né? Nós temos a ilusão que nós somos o Purusha, mas na verdade Krishna, a personalidade de Deus, que é o Purusha, né? Então, continuando aqui, temos aqui o José Antônio Ponce, psi. Interessante, deve ser psicólogo. Vinícius, muito bem, Vladimir Lopes, Lucas de Sena, Robson Martinez, muito bem. Tem uns nomes diferentes aqui que eu não conheço. E aqui vamos ver se entrou mais alguém aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui. Ron Pillai está aqui. Haridarshana Prabhu, grande Vaishnava e mestre de yoga, mestre de Ayurveda, Hare Krishna. E o Marcelo Magalhães já fez uma pergunta. O éter seria um vácuo também? Sim. O éter é um vácuo por onde as energias fluem, né? Como, por exemplo, nosso corpo tem 72 mil canais energéticos. Esses canais são chamados shrutas, são tubos por onde as energias circulam, né? Tubos energéticos, né? Por onde as energias circulam, né? O próprio Sushumna, que é o tubo principal, né? Que fica bem ao longo da coluna, onde estão os chakras, 7 chakras principais, né? O básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, esses chakras são vórtices energéticos, né, que estão ao longo desse nadi. Aí tem o Pingala, que é o outro nadi também, e o Ida, que são os 2 outros nadis principais. Um é o solar, outro é o lunar. Todos são tubos, são vácuos, que têm espaços, né, entre as células, né? Também são diferentes canais, né, por onde fluem as energias, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos então contextualizar, né? É dito que Taviganartan Sagurum Evabhirgachet Samit Panis Shrotyam Brahmanistam. O que é dito, então, o que é falado? Que se você quer conhecer
assim, o Sabda Brahman, o conhecimento transcendental, você tem que aproximar-se de alguém Viganartan, um guru, tal Viganartan Sadgurum, um guru que tem a verdade, né, realizada, Vijnana, né, Tad Viganartan Sadguru, né? Então esse guru ele tem que ter esse conhecimento não apenas teórico, mas realizado na prática, Vijnana, né? Não apenas Jnana, alguém erudito que estuda as escrituras, mas que não tem na prática esse conhecimento. Não, Tad Viganartan Sagurum, Eva Bigatit, aproxime-se dele com uma palha na boca, né, humildemente, né? Sagurum, Samit Panir Srotyan Brahmanistan, porque ele, Srotyan, ele ouviu da fonte correta, né? Brahmanistan, e ele pode então te revelar esse conhecimento. Temos também na Bhagavad Gita a instrução do próprio Krishna que diz Tad Vidit Pranipatena Paripranana Sevaya Upadekshante Gyaninai Tatvadashinaha. Que Krishna fala, né? Se vocês sabem da verdade, ó Arjuna, aproxime-se do mestre espiritual, porque ele é um Tad Vidit Pranipatena o poder que Gyaninai Tatvadashina, ele é um Tattvadarshi, ele vê a verdade, né? Ele tem conhecimento porque ele recebeu do mestre espiritual dele, ele praticou o processo, né? E ele pode então aproximar-se dele humildemente, preste serviço a ele, essa alma autorrealizada pode te dar esse conhecimento, porque ele vê a verdade. E também na Bhagavad Gita, no capítulo 4, né, o Senhor Krishna, ele explica sobre essa sucessão discipular, por onde esse Sabda Brahman é revelado, né? Ele, no capítulo, logo no começo do capítulo 4, ele diz: Imam Vivaswate Jogan Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha Manurix Vakave Bravits. Ele diz o seguinte, que eu ensinei essa imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, no início, né? Isso aí já é outra sucessão discipular, que é a partir de Krishna para Vivaswan, o Deus do Sol. Não é a de Brahma, né? Então tem várias sucessões discipulares, né? E aí então o Deus do Sol, Vivaswan, ensinou para Manu, que é o pai da espécie humana, por isso nós chamamos humano, vem a palavra Manu, que é o pai da humanidade, administrador do universo, né? E Manu, por sua vez, ensinou a Ikshvaku, que foi o primeiro rei na sucessão solar, né, do Deus do Sol, né? Então, quer dizer, o próprio Krishna ele fala sobre esse processo de sucessão discipular, transmissão de mestre a discípulo, né, oral. Aí ele fala assim, Evam param parapraptam imam rajasharovidu sakalenir mahata yogonasta parampapá. Ele fala assim, essa suprema ciência foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, essa sucessão foi interrompida. E, portanto, a ciência, como ela parece ter se perdido. Então, você vê, a ciência como ela porque o tempo, né, ele corrompe tudo, né? Então, quando Krishna revelou conhecimento puro para o Deus do Sol, e aí foi sendo transmitido para Manu, para Ikshvaku, mas depois passou bastante tempo, o conhecimento se perdeu. É como se diz, aquele que conta um ponto, aumenta um ponto, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Aquele negócio do telefone sem fio, né? Um fala para o outro, aí o outro fala para o outro, quando chega na última pessoa, o que o primeiro falou está totalmente assim, diferente do que, né? Não sei se alguém já brincou com isso quando era criança, né? Chama-se telefone sem fio, né? Você fala uma coisa para um colega, aí o colega fala para o outro, quando chega assim na décima pessoa, o que ele falou? Ele vai falar uma coisa diferente do primeiro, que não é igual ao do primeiro, né? Então isso aí é um problema, que nós somos imperfeitos, nós temos sido imperfeitos, cometemos erros, né?
Isso aí prova o quê? Prova a imperfeição dos nossos sentidos, né? A nossa propensão a cometer erros, a enganar os outros, né? Sermos iludidos, é uma prova, né? Basta 10 pessoas, nem precisa 10, às vezes até menos, meia dúzia de pessoas. Um fala no ouvido do outro, quando chega na sexta pessoa, a mensagem já está diferente, né? Então, isso aconteceu também com o conhecimento que Krishna passou para o Deus do Sol. Você perdeu. Mas aí, Krishna, ele está ali para não deixar a coisa se perder, né? Assim como o Prabhupada veio e fez o Bhagavad Gita como ele é, que tem inúmeros Bhagavad Gita, né? Cada um, o seu autor dá uma interpretação, né? Assim como, por exemplo, Jesus, Cristo falou, é um conhecimento há 2000 anos, e aí a Bíblia foi escrita 90 anos depois. Então já houve várias modificações, várias deturpações, e depois, com o passar do tempo, ainda houve assim, concílio ecumênico, foi modificando o conhecimento de acordo com as necessidades da época, né? O rei Constantino, ele modificou o conhecimento que estava na Bíblia, tirou algumas coisas, botou outra, poder se adaptar para poder parar com a guerra entre os pagãos e os cristãos, né? Os motivos políticos, né? Mas então, qual é a qualificação para a pessoa receber esse conhecimento, né, assim, puro do mestre espiritual? Aí o próprio Krishna responde no terceiro verso do capítulo 4, ele diz: Saevayamaya Tedya Yoga Prokta Puratana Bhaktosime Sakaseti Rahasyan Hi Eta Utaman. Rahasyan quer dizer mistério, né? Então esse mistério, né? Ele fala Bhaktosime Sakaseti, porque você é meu amigo, Arjuna, e porque você é meu devoto, você pode entender esse mistério, senão é um mistério, né? Assim como eu lembro que eu sempre fui muito inquisitivo, né? Então eu fazia perguntas, né, para o padre, né? Aí o padre falava: isso é um mistério. Eu não ficava satisfeito, né? Como é que é mistério? E isso, por que acontece? Também é outro mistério. Então, eu ficava muito insatisfeito com esses tantos mistérios, né? Então, nos Vedas não há mistério, né? Se a pessoa se torna um devoto de Krishna, um amigo de Krishna, Krishna revela para ela, dentro do coração, através de um mestre espiritual genuíno, na sucessão discipular, ele pode entender o mistério por trás dessa ciência, né? Então, ou seja, mesmo na Bíblia, né, se fala que no começo era o verbo, né? Ontem o Haridarshana, ele falou sobre esse verso, né, da Bíblia, no Gênesis, João, né, 1:1, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? No princípio era ou seja, o mantra Om não é diferente de Krishna, e nem do Mahamantra Hare Krishna. O mantra Om é uma condensação, Prabhupada dizia, o mantra Om é uma condensação do Mahamantra Hare Krishna, né? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, energia de Krishna, quer dizer, a Prakriti e o Purusha, energia de Krishna, né? Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, né? E Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Então, aí tem um verso também que diz: pelo som, o caos primitivo ordenou-se e sistematizou-se nos mundos que conhecemos. Isso aí eu peguei também de uma parte, né, que foi revelada, né? O som é o veículo ideal para a libertação da humanidade, mas também para a sua escravidão, né? Eu não sei quem falou isso, mas eu peguei aqui, né? Então, o som, ele eleva o mantra, né? O que é o mantra? O mantra é um som transcendental, né? Assim como o Srila Prabhupada fala, né, que quando nós falamos a palavra água, nós lembramos da água, nós imaginamos a água. Se a pessoa está com sede,
às vezes nem está com sede, mas se ela fala a palavra água, já dá vontade de beber água, né? Porque nós temos a ideia do que é uma água. Então, embora eu sou uma água, represente a água, mas ela não mata a nossa sede. Se nós falarmos água, 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 não vamos matar. Pelo contrário, vamos ficar cada vez mais com sede. Cada vez que falarmos água, ficaremos mais com sede, né? Assim como, por exemplo, às vezes eu falo com a minha mãe quando está frio, ela fica falando toda hora, ai que frio, ai que frio. Quanto mais fala ai que frio, mais frio sente, né? Porque a mente concebe a sensação de frio, né? É a neurolinguística, né? Então, a sua mente, quando você fala, você vai convencendo a sua mente de que você está com frio. Aí você sente o frio, né? E o calor é a mesma coisa. Então, porém, o Mahamantra Hare Krishna, o som transcendental do mantra, ele não só representa, ele é o próprio Krishna, na forma de um som. Ou seja, um mantra, ele é exatamente aquilo que ele está representando. Então é chamado Namaprabhu. Namaprabhu quer dizer, é o próprio Krishna na forma do Mahamantra, né? No caso, o Mahamantra Hare Krishna, né? E você entra em contato com Krishna através da vibração sonora. Assim como tem outros mantras que podem assim, operar magicamente, até curando doenças, né? Nós temos a mantra terapia, né? Onde há mantras que são como fossem mágicos, né? Inclusive, os sadhus no passado acendiam fogo só entoando mantras, né? Podiam produzir, né? Atirar, por exemplo, armas com som, e essas armas iam exatamente para o alvo que eles queriam alcançar, né? E os kshatras, que eram muito poderosos, eles podiam, só de ouvir o sibilar da flecha, saber que ela estava vindo, né? Então, assim, eles tinham capacidade, assim, através do som, de operar milagres, assim, né? Só vibrando o som, né? E muitos mantras, assim, pessoas que fazem, existem na Índia, né? Pessoas que são curandeiros e curam através de mantras, né? Então, mantra é como se fosse assim, um instrumento, algo que impulsiona a sua mente, algo que vai além da mente, né? E, portanto, ele é carregado de energia, de prana, né? Que vai alterar, né? A forma pensamento, né? Então, tem um outro passagem que diz o seguinte: nosso ser integral é o resultado de uma partitura cósmica, onde cada fonema vibra em determinadas regiões de nosso organismo, atuando terapeuticamente. Ou seja, nosso corpo tem som também, né? Ou seja, somos um instrumento musical que deve vibrar com as mais deliciosas melodias cósmicas. Essa é outra citação que eu peguei aqui, né? Então, através desse som, tudo é criado, né? Através desse som, tudo é criado. E também no próprio Bhagavatam, né? No começo do Bhagavatam, quando os sábios escolheram Suta Goswami para ser o orador do Bhagavatam, né? Eles consideraram o fato de ele ter ouvido o conhecimento da fonte autorizada, da fonte correta, né? Então eu peguei aqui, né, a partir do verso 5 do canto 1, capítulo 1, né? Eles falaram, os sábios disseram para o Suta Goswami, que seria o orador, falavam assim: ó respeitável Suta Goswami, tu és completamente livre de vícios, és bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedora da vida religiosa, e nos Puranas, e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada. As examinaste sob orientação apropriada. E também as explicaste. Ou seja, Shravana é o processo do nosso Bhakti Yoga, não? Shravana, ouvir, Kirtana, falar, Smarana, lembrar. Aí depois, os outros 6, né? Que é servir os pés de lótus, Padasevana, Archana, adorar a deidade Krishna,
Vandana, fazer orações para Krishna, né? Dasya, tornar-se um servo de Krishna, Sakya, tornar-se um amigo de Krishna, e Atmaniveda, oferecer tudo a Krishna. Mas tudo começa com ouvir. Para você tornar-se um servo de Krishna e render tudo a Krishna, tudo começa com ouvir, da fonte apropriada. E depois, então, explicar o conhecimento também, não deixar só com você, né? Então, Savara Kirtana. E aí eles continuam dizendo: por seres os mais velhos, os eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento transmitido por Vyasadeva, que faz parte da sessão discipular, o qual é a encarnação de Deus, como nós já falamos hoje, no início da nossa aula, né? E também conheceste outros sábios, que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Não só físico, mas também metafísico. Não só metafísico, mas físico, né? Ou seja, os sábios consideraram, não, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa assim, que tem assim uma luz, não. Eles consideraram que você recebeu o conhecimento de orientação apropriada, e não só de um guru, mas de outros sábios também, né? Você estudou tudo isso através de Vyasadeva e também de outros sábios, né? E finalmente a qualificação, uma das principais qualificações, está no verso 8, e porque és submisso, os teus mestres espirituais te dotaram de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que você aprendeu cientificamente com eles. Por que cientificamente? Porque não é só conhecimento teórico, você coloca em prática e você realiza aquele conhecimento, né? Aí depois ele fala assim: portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, que verificaste ser o bem último para toda a humanidade em geral. Quer dizer, aí esses mestres, né, eles abençoaram o Sutta Goswami com muitos anos de vida, para ele poder, então, transmitir esse conhecimento, né? E depois, assim, mais adiante, eles falam assim, nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos. Ou seja, a pessoa, quanto mais ouve, mais ela quer ouvir, porque ela vai expandindo a sua consciência, né? E ao expandir sua consciência, né, ela vai cada vez mais abrangendo, né, o seu conhecimento, né? Vai ficando cada vez mais abrangente, né? E uma coisa vai se ligando à outra, né? Então, essa aqui é a ideia, né? E no capítulo 2, mais uma vez, no capítulo 2 do canto 1, mais uma vez, Sutta Goswami, então, ele glorifica a questão de ouvir, né? O conhecimento, né? A partir do verso 12, né? Deixa eu ver aqui. No verso 16, aliás, do capítulo 2, aquele famoso verso: Shushrusho Shradadhanasya Vasudeva Kataruti Samahasya Vipra Punyatirtha Nishevana. Ele fala: ó sábios duas vezes nascidos, por servir aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, ser devotos puros, né? Como Srila Prabhupada e toda a sessão discipular. Presta-se um grande serviço, Mahatseva, né? E através desse Mahaseva, desse grande serviço, a pessoa obtém uma afinidade, um gosto, né? Ruchi, um gosto por ouvir, né? Shushrusho, né? Shradadhanasya, Vasudeva Kataruti, né? É um ruchi, um gosto por ouvir Vasudeva Kata, ou seja, Krishna Kata, a mensagem de Krishna,
né? Ela obtém esse gosto, né? Através de servir esses grandes... assim como, por exemplo, tem a história de Narada Muni, que depois nasceu como próprio filho do Senhor Brahma, que na vida anterior ele era um menino e que a sua mãe era muito piedosa, era uma devota, muito avançada, e que abrigou Bhaktivedantas, devotos puros, na sua casa durante a estação das chuvas, e Narada Muni ouviu, né, porque o Krishna Katha através deles, né, e através disso ele se purificou, né, e cada vez mais ficou assim ávido por ouvir, né, e essa avidez é a primeira qualificação, né? Então ele foi até tornar-se um devoto puro também, e na próxima encarnação ele se tornou Narada Muni, que viajava por todo o universo. Como que ele viajava? Ao som da sua vina. Ele conseguia viajar pelo universo só pela vibração sonora. Veja como é importante, né? O som que atravessa o espaço sideral. Então, através desse som, ele pode se mover para todos os sistemas planetários e vai até o mundo espiritual, só movido pela vibração sonora. Olha que interessante, né? E aí, então, essa avidez, a gente sempre fala Shrivantan Sogata Krishna Punyasavana Kirtana Hridantas Toyabadrani Vidunot Surit Satan. Então, essa avidez por ouvir chama-se Simvantan. Shrivantan é a avidez por ouvir, né? Ouvir o quê? Ouvir qualquer bobagem? Ouvir notícia na televisão que houve um massacre aqui no Rio, ficar ouvindo coisa? Não. Swakata Krishna, quer dizer, os tópicos sobre você, Krishna. Swa quer dizer seu, Krishna, de Krishna, tópicos de Krishna. Tem dois tipos de tópicos de Krishna. O próprio Krishna falando sobre ele mesmo, na Bhagavad Gita, e tópicos a respeito de Krishna, que é o Srimad Bhagavatam, né? Belas histórias sobre Krishna e seus devotos, né? Então, Shrivantan, através dessa avidez por ouvir, né, Krishna, uma super alma, no coração de todo devoto veraz e sincero, ele é o benfeitor, ele purifica do desejo material, do gozo dos sentidos, no coração do devoto, que desenvolve esse desejo ardente por ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Por exemplo, temos aqui a Sundarangi, né? Sundarangi, ela tem essa avidez, ela está em tudo que é live, né? Desde as 5 horas da manhã ela começa a ouvir as lives e está aqui ouvindo e não para de ouvir, né? Então essa avidez é uma qualificação para você purificar do seu coração tudo que é molesto, né? E aí, no verso Nasta Praesha Bhadreshu Nityam Bhakta Sevaya Bhagavatyuta Mais Loki Bhakti Bhavati Nastiki, por assistir regularmente essas aulas do Bhagavata ou do Bhagavad Gita e ao mesmo tempo prestar serviço ao devoto Bhagavata, né? O devoto puro. Tem o livro Bhagavata e tem o devoto Bhagavata, que é como se fosse a personificação do livro, né? Tudo que é molesto ao coração é quase totalmente destruído. E o serviço devocional amoroso da personalidade de Deus, quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. E agora o que acontece então quando esse serviço devocional se estabelece no coração do devoto como um fato irrevogável? Tadarajasta Mobhavá, Kamalobadayashtade, Chetetarya Navritan e Sitan Sattva Prasidati, que os efeitos dos modos naturais da paixão e da ignorância, tais como luxúria, desejo, ânsia, desaparecem do coração. Tudo que vem do modo da paixão e da ignorância, que é luxúria, ira, cobiça, tudo isso, né? O Krishna fala, né? Quando a Arjuna pergunta, Atakyana Parayutayana, Papanchari Purushani, Balaeva Nyojita, né? Balaeva Nyojita, como se fosse levado pela força. O que leva a pessoa a cometer atividades pecaminosas, mesmo contra a vontade? Como se fosse levado pela força.
Papanchara Purusha. Balaeva, como fosse levado pela força. E Krishna fala, é luxúria. E de onde vem essa luxúria? Vem do modo da paixão. Né? Então, todos esses efeitos do modo da paixão, eles desaparecem do coração, quando você está sempre ouvindo e se fixando no serviço devocional, a personalidade de Deus, porque nós vimos nos versos anteriores que o falso ego, vem do modo da ignorância, falso ego vem do modo da ignorância, né, que é o nó em Shiva, né, e que a inteligência vem do modo da paixão, né, e o modo da bondade vem da mente, quando ela está situada em transcendência. Né? E aí, então, o que acontece? Depois que a pessoa ela purifica desses modos inferiores da natureza, né, ela vai se situar na bondade. Né? Evam Prasana Manaso, Bhagavan Bhakti-yogata, Bhagavatata Vigyanan Mukta Sangha Sajayate. Quando está estabelecido o modo da bondade, ela acaba ficando a bondade pura, depois de todos os efeitos da paixão e da ignorância desaparecerem. Aquele homem cuja mente foi vivificada pelo contato com o Bhakti, devoção, serviço devocional ao Senhor, ele obtém então conhecimento revelado, conhecimento sábio da Brahman, conhecimento científico, positivo da personalidade de Deus. E nesse estágio ele se liberta de toda a contaminação material. Né? Muito importante isso, né? Você está sempre ouvindo. Por isso temos essas lives diariamente, né? Já desde a pandemia estamos tendo essas lives, né? E aí, quando a pessoa se situa-se assim no modo da bondade pura, o que acontece? O que acontece? Vidyate Hridaya Grantishti Jante Savasansaya Kishante Chasekarmani Drista Evat Manisvare. Rompe-se um nó do coração. Aquele nó, aquela coisa que fica, né, assim, corroendo no coração, que fica nos trazendo ansiedade, angústia, né, depressão, né, estresse. Rompe-se esse nó do coração. Todas as apreensões são cortadas em pedaços. Você não tem mais nenhuma apreensão. E a corrente das ações frutivas, aquelas ações do modo da paixão, né, está sempre assim, querendo, assim, ansiando pelo fruto do seu trabalho. Isso termina quando a pessoa vê a predominância do eu. Né? E aí, depois no verso seguinte, essa sequência, começa no verso 16, né? Capítulo 2, canto 1, capítulo 2, verso 16. Aí no verso 22, que é assim, tem a conclusão, então se fala Atovai Kavayo Nityan, Bhakti Paramaya Mudar, Vasudeva Bhagavati Kurvanti Atma Prasadani. Então, certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas, aqueles que transcenderam os três modos da natureza, com grande deleite, eles têm prestado serviço devocional com grande deleite ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, porque tal serviço devocional ele é vivificante para o eu, né? Ele é vivificante para o eu. Muito, muito importante isso, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar, né? Já são 9h16, né? Eu vou ver aqui, né, se há alguma pergunta, dúvidas, comentários. Vamos ver aqui. Aqui tem vários comentários aqui. Vamos aqui. Parei aqui no Haridarshana. Peraí que estamos chegando lá, hein? Otávio Daniel, Hare Krishna. Haridarshana, Hare Krishna. Peraí, vamos ver aqui. Marcelo, o Eto já respondi. O Eto seria um vácuo também. Muito bom. Peraí, que a coisa... Aqui é o seguinte, quando alguém escreve alguma coisa, aí o negócio vai para baixo. Então, Otávio Daniel Neves Maria, Bhagavad Gita 18:42. Sei que instrui a Arjuna
E todos nós que tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade são estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. E isso, exatamente, essas qualidades são produzidas através de você praticar Bhakti Yoga. Então, essas qualidades descritas no Bhagavad Gita ainda estão no modo da bondade, claro. São qualidades que se desenvolvem quando você começa a ouvir, né? Tudo começa com ouvir. Shravana, né? Ouvir o Mahamantra, repetir o Mahamantra, né? Ouvir o som, a Shabda Brahman, literatura ocidental, repetir. Né? Qual é o som mais importante que devemos estar ouvindo constantemente nos dias de hoje? Essa pergunta é óbvia, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haridas, lembrando que todos os dias, às 16 horas, tem a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita na Mayapur TV. Sim, o que não falta hoje em dia é lives, né? Leituras, né? Cabe a gente se organizar para ouvir, mesmo que você esteja na rua, pode botar um fone de ouvido aqui, né? Ou estiver no carro dirigindo, você coloca no rádio, né? Coloca no Bluetooth, né? E sai no som do carro, né? Ou seja, tem várias tecnologias, né? Como estamos usando aqui, para ser transmitido o som, né? Porque nós somos almas condicionadas, né? Nós, assim, temos sentidos imperfeitos, propensão a cometer erros, né? E somos facilmente iludidos e também enganamos outros. Então existe a epistemologia védica, né? Epistemologia significa um método de aquisição de conhecimento. A nossa epistemologia, ela é Sabda Brahman. Existe Pratyaksha, percepção direta, né? Como já falei, que é método científico, né? Ver para crer, né? Que não é perfeito, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Aí depois temos a Numana, que é dedução, né? Onde há fumaça, há fogo. Mas às vezes tem fumaça que pode não ser fogo, pode ser alguma outra coisa, pode ser até gelo seco, né? Pode ser diferentes coisas, pode ser uma nuvem. A gente pensa que é fumaça, mas é uma nuvem. Uma vez eu vi uma nuvem assim no horizonte, achei que era incêndio, né? A gente se engana, né? E também tem essa é a dedução, né? Bom, eu cozinhei, saiu fumaça. Então, porque saiu fumaça porque tinha fogo. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Certo? Agora tem a indução, que é o contrário. Aqui tem fogo, então vai aparecer fumaça, né? Só que às vezes tem certos fogos que não produzem fumaça, né? Por exemplo, fogo do fogão, se não tiver uma água ali fervendo, ele não produz fumaça, né? Então, imperfeito, né? Então, a Numana também é imperfeita, né? E Shabda Brahman é o conhecimento que vem do mundo espiritual, diretamente, então não está sujeito a essas imperfeições, né? Elas revelam a verdade absoluta, através da associação discipular, né? Aí tem outras maneiras também de adquirir conhecimento, por exemplo, upamana, comparação, né? Por exemplo, se aqui nesse lago tem peixe, então naquele outro lago também pode ter peixe, pode, né? Deve, né? Mas não necessariamente, né? Se um lago tem peixe, todos os outros têm peixe, né? Ou então é uma pressuposição, né? Então às vezes uma coisa inexplicável, né? Por exemplo, os cientistas falam isso tudo, por exemplo, eles fazem suposição o tempo todo, né? Tem a tal da matéria escura, que eles chamam de matéria negra, eles não entendem o que é essa matéria escura que eles percebem no universo, eles chamam de matéria escura. Ficam fazendo várias suposições, né? Deve ser isso, deve ser aquilo, né?
Se deve ser, isso é especulação, né? Chama de especulação. Também isso chama-se artapati, né? Pressuposição. Aí tem abhava, que é ausência. Através do funcionamento de pelo menos um dos 5 sentidos, percebe-se a ausência de algum objeto conhecido, né? Então, por exemplo, você consegue ouvir, mas não consegue enxergar, né? Você consegue tocar, mas não consegue enxergar, ou seja, usa um dos sentidos e vê que a ausência de alguma percepção, né? Usando apenas um dos sentidos. Certas coisas você ouve, mas não vê. Certas coisas você vê, mas não ouve, ou vê, mas não sente, mas não enxerga, né? E tem também a inclusão, sambhava, que conclui-se que uma grande quantidade contém uma quantidade igual ou menor do mesmo objeto, né? Então você conclui assim, digamos, como tem no Bhagavad Gita, que já diz, um grande reservatório de água possui as mesmas coisas do pequeno reservatório. Isso assim, espiritualmente pode ser, mas na prática não quer dizer que no pequeno lago vai ter tudo que está no oceano, né? Pelo contrário, né? E depois tem uma maneira também chamada tradição, né? A tirya, que a pessoa, como a sociedade hoje em dia, né? As pessoas comem carne, fumam, bebem, tudo por tradição. Meu pai comia, minha mãe comia, meus avós, que eu também como, né? Então, às vezes a tradição fala tão alto que a pessoa não consegue seguir um princípio simples, né? Mesmo que a fonte seja desconhecida, né? Ela come porque a minha família come, eu também como, porque a sociedade come, eu também como, né? Eu vejo que a pessoa está comendo carne e não está morrendo, né? Isso aí é lê do engano, né? Muitas doenças que tem hoje em dia vêm do consumo da carne. E depois, gesto também é a maneira de transmitir conhecimento através de gestos, né? Isso é muito usado pelos surdo-mudos, né? Se comunicam através de gestos. Antigamente não havia WhatsApp, não havia telefone, então a pessoa morava num lugar, assim, numa colina, e tinha uma pessoa lá do outro lado, ela fazia gestos para se comunicar, né? Então, por aí, são várias maneiras que o ser humano achou de transmitir conhecimento, mas nada se compara ao Shabda Brahman, né? Nada se compara, né? Ao Shabda Brahman, que é o som transcendental, né? Então é isso, meus amigos. Se tem mais alguém que falou mais alguma coisa aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Como Prabhupada pôde ser só o número 32 da sucessão? Peraí, como Prabhupada pode ser? Marcelo Magalhães, olha só a pergunta do Marcelo Magalhães. Como Prabhupada pode ter sido? O Marcelo, é o seguinte, se fosse colocar todos, não ia caber no livro. Nem que tivesse um livro dessa grossura aqui, ia caber todos a sucessão. Então, é colocado os primeiros e os últimos, né? Não é possível colocar todos os da sucessão circular, né? Aí é uma coisa meio óbvia isso, né? Nem ia caber num livro, né? E aqui o Otávio fala, pergunta interessantíssima, eu compreendi a sucessão discipular nessa proporção, porque os mestres antecessores vivam muito mais tempo do que se vive nessa era. Também isso, mas porque não dá para você falar todos os da sucessão discipular, né? Se fala os primeiros, os últimos, e tem muitos aí, né, intermediários que não são mencionados, né? Então é isso, né? É mais uma limitação, né, da nossa mente, dos nossos sentidos, né? Não poder saber todos, né? Então é isso, gente. Já são 9h27. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela audição. Eu vou encerrar aqui no... Não, peraí, acho que não tem nenhuma pergunta aqui no comentário. Sim, tem sim. A do Pri aqui no Instagram. Ele fala, Krishna
afinou todos os universos quando tocou sua flauta. Ele fala, Krishna afinou todos os universos quando ele tocou sua flauta. Exatamente isso, né? Muito bom. Você acenou. Não, aqui, peraí, vamos ver aqui. Yadupriya. Muito bem. Ekalaksha, Hare Krishna, Ekalaksha. Reverências. Muito bom. Ok, gente, acho que já deu, né? Já deu. Acho que não estou vendo mais nenhuma pergunta. Então é isso, gente. Todas as glórias a Sri Guru e Seguranga. Haribol.